Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesta sexta-feira de review, vamos ter o primeiro review de quadrinhos do ano, né? Passei um tempão sem fazer review de quadrinhos, na verdade, e eu vou retomar isso hoje com uma coletânea muito especial. Primeiro porque ela foi presente de um amigo que estava envolvido nesse quadrinho. O segundo motivo é porque é quadrinho genuinamente paraense. Eu tô falando da HQ Açaí Pesado, Distopia Neocabana. Essa edição foi presente do meu grande amigo Vinícius Passos, que é um dos envolvidos em uma das histórias, na produção dessa coletânea que traz 10 histórias com artistas paraenses retratando realidades distópicas que são, em sua maioria, contextualizadas aqui na cidade de Belém do Pará. Embora elas discutam futuros possíveis, muitos deles em sua maioria devastados, eles discutem essa nossa realidade. Muito da parte regional daqui é totalmente inspirada na realidade que vivemos nos últimos anos. Se você é uma pessoa que está antenada com o mundo aqui fora, com o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, você sabe do que está sendo falado. E muitas dessas histórias discutem de uma forma muito contundente como as pessoas, a nossa realidade, ela foi afetada por todos os acontecimentos, das eleições, passando pela pandemia que todos nós enfrentamos, e como muitas pessoas lidaram e responderam a isso, né? Tudo isso dentro dessa nossa realidade de uma forma muito fantástica e, curiosamente, muito mais próxima da nossa realidade do que nós gostaríamos. Mas assistam aí o review da revista. Eu vou tentar fazer um breve resumo do que acontece em cada história, mas sem entregar spoilers. Bora lá! Tá aqui Açaí Pesado, Distopia Neocabana, uma edição de 2021. A capa aqui é do Kioma Calandrini, contra a capa do Otoniel Oliveira. Para quem não está familiarizado muito com a cidade de Belém, aqui temos na capa o Monumento da Cabanagem, que é uma obra do Oscar Niemeyer, que ela fica ali no final da Avenida Almirante Barroso, início da BR-316, e quem mora em Belém sabe que nesse entorno é bem diferente, não tem quase prédios assim visíveis, ou pelo menos não nessa altura que vocês estão vendo aqui, quase uma Coruscant. Mas a proposta é justamente essa, trazer uma realidade totalmente distópica. Aqui você tem os artistas envolvidos na produção, e eu tenho o baita orgulho de dizer que muitos deles são pessoas que eu conheço, são grandes amigos, né, que não vou citar todos porque se for citar um por um aqui vai demorar 1000 anos, mas bora lá. Aqui você tem um prefácio do A.P. Silva III, aqui ele lista como funcionou essa questão das realidades paralelas e como ele observou essas diferentes histórias aqui que vocês veem listadas nos contos. A primeira história é A Melhor Amiga da Morte. Essa historinha que tem roteiro do Ítalo R.R. Miranda e arte da Elo Rodrigues, com contos de castelo e princesas, mas o roteiro ele é bem mais sinistro, né? Mostrando um rei tirano que oprime seu povo e reserva coisas horríveis para ele, né? Questões como opressão e morte são tratadas de uma forma assim, visualmente não é desagradável, mas o que é descrito na história é realmente perturbador. E o mais interessante é ver isso aqui com a linguagem paraense. Por exemplo, aprende aí quem não é de Belém. Quando alguém te falar levar o farelo, é se lascar. Entenda como quiser. A história seguinte é Descarte Emergencial. Roteiro do Vitor Hugo, desenho da Maiara Malato e colorização da Valéria Aranha. Aqui basicamente nós temos uma equipe de limpeza que vai apurar a morte de um ministro do governo e que claramente houve um assassinato. E claro que tudo é desmentido para parecer que foi uma morte natural quando não foi. Existem algumas referências ao mundo, ao país que vivemos atualmente, a base da história que vocês estão vendo. Falando um pouco sobre a arte, eu acho bacana como eles usaram a referência de muitas coisas, de alguns personagens atuais da história do Brasil, e a coloração serve muito bem também nesse propósito. A história seguinte é O Novo Pós-Brasil, que tem roteiro do Felipe Garcia e arte do Adriano Divino. Um aplicativo é eleito presidente da República. Uma crítica ao como as redes sociais elas impactaram nas decisões políticas do nosso país. Bom, as imagens falam por si, né? Não querendo mostrar muito, mas o que você vê nas páginas seguintes será a progressão dos decretos desse aplicativo afetando a vida de algumas pessoas específicas que você vai acompanhando na narrativa. Aí a gente passa para Pororoca,
de Gabriel Cardoso, Juliano Cardoso e Alan Furtado. Essa aqui puxa mais para Belém. E na primeira página logo você percebe que é uma distopia de ver o que aconteceu com o mercado do ver-o-peso aqui inundado. E a história aqui vai contando como uma empresa ela foi destruindo mais e mais a região, principalmente Belém. Você vê aqui a parte do Boulevard Castilho França tomado pelas águas, né? E você tem esse jovem que vai basicamente contando o que aconteceu com a cidade, como isso aconteceu e o que ele vai fazer a respeito para modificar ou melhorar um pouco a situação da cidade. A gente passa então para Vírus, Thais Silva e Alexandre Coelho. E aqui você tem essa relação entre duas crianças de espécies diferentes, né? Que você vê que elas se dão muito bem e, bom, já os seus pais nem tanto. Aquele fator discriminatório. E nessas primeiras páginas você já observa, digamos, muita referência à nossa realidade. Eu vou deixar como surpresa para que quando você adquirir, você observar por conta própria. A questão da pandemia, inclusive, serve de muita referência nessa história, como vocês vão descobrir. Como as coisas chegaram a este ponto, né? A gente passa então para o Zelotismo, que tem arte e roteiro do Diogo Lobo e arte final e cores do Chioma Calandrini, que no primeiro momento você pensa estar observando uma distopia que ocorre na Belém de 1970, mas na verdade é uma simulação gerada com ser artificial. E o que você tem é um debate com outro ser vivo, na verdade esta pomba chamada Doutora Lucinda, sobre responsabilidades, sobre a realidade que eles vivem hoje, a evolução, objetivos que se perderam e a própria justiça social. A gente passa então para o Contos da Coruja, que tem arte do João Lopato e Kleber Cajun e o roteiro do João Lopato, que basicamente nos apresenta uma realidade onde a educação ela foi criminalizada. Mas o mais interessante é que aqui a professora apresenta às crianças as lendas daqui do norte, mas de uma forma única, uma leitura bem crua da realidade, utilizando como analogia os próprios seres mitológicos como o Mapinguari e o Saci. E vocês vão ver na história como ela trabalha, como o autor trabalha essa analogia de uma forma muito especial. A gente passa para Cybermosh, que é uma história toda trabalhada por uma equipe feminina. Tem roteiro da Lívia Guimarães, arte da Júlia Lustosa e cores da Marina Pantoja. É basicamente uma discussão sobre como a contracultura ela se sobrepõe como forma de resistir a sistemas alienantes. Começa com uma conversa virtual. Está se discutindo aqui a mudança repentina de personalidade de uma pessoa, de uma colega desta jovem que vocês veem em primeiro plano, que mudou radicalmente de personalidade. A razão pela qual isso acontece na história, como vocês vão ver mais à frente, eu posso dizer que é um dos finais mais assim angustiantes para mim das histórias que eu li até agora neste volume. Mas eu vou deixar para vocês verem sem estragar spoiler. Passamos então para Animalium Mortuorum, que tem roteiro da Amanda Barros, arte do Samir Cato e Giovanni Nascimento no roteiro também e na edição. Aqui nós acompanhamos dois personagens que são o Raj e a Niara, que estão explorando uma cidade devastada e começam a fazer reflexões sobre o passado ou como chegaram a isso. Você vai percebendo as similaridades com a nossa realidade, esse enfrentamento de problemas, ou melhor, não enfrentamento de problemas na natureza e na política que foram aumentando os abismos sociais e trazendo esse cenário distópico que vocês estão vendo. O que tem reservado para eles nas próximas páginas, quanto mais eles vão investigando, é perceber que tudo que você faz de mal para outras espécies pode se voltar contra você. Eu quero destacar aqui, antes da última história, tem aqui uma dedicatória do Vinícius Passos, que assina a coloração da próxima história. É um grande amigo meu e que disse que espera que eu curtisse a história. Cara, o que eu posso dizer? A última história dessa coletânea é o Pão de Cada Dia, que tem assinada pelo Otânio Oliveira e pelo Vinícius Passos. É basicamente uma saída para fazer compras em uma realidade bem distópica. Enquanto é colocado em uns quadros específicos o que é preciso trazer e os cuidados que têm que ser tomados, até de uma forma cheia de analogias, você vai vendo a progressão dos monstros em que esta personagem, que é totalmente inspirada na Shamus do Metroid, é obrigado a enfrentar. As origens dele batem totalmente com a realidade que muitos de nós enfrentamos. As referências nominais e visuais são muitas.
como vocês observam. E vendo todas essas histórias, na verdade, você percebe por que o açaí é tão pesado. Junto com a edição, eu também ganhei este pôster belíssimo com a arte do Calandrini, que é a mesma da arte da capa, que é uma arte maravilhosa, né? Como eu já expliquei pra vocês, é uma versão muito diferente de quem está acostumado a ver esse trecho ali que traz o monumento da cabanagem. Isso aqui é bem diferente da realidade, como vocês estão vendo aí na imagem, como é que é por ali. Tem duas coisas que eu posso falar aqui sobre essa edição. Na ficção, no cinema, em séries de TV e quadrinhos, por que não, a visão do futuro é quase sempre pessimista, porque a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande de que a gente observe a nossa realidade ao nosso redor e perceba algum otimismo, alguma esperança através das atitudes das pessoas. Essa coletânea, ela traz justamente isso. O quanto nós estamos presos a essa realidade de indiferença aos problemas que nós enfrentamos. A corrupção, os abismos sociais, a poluição, a dificuldade que nós temos de levar isso a sério. As pequenas coisas que fazemos, elas aumentam, vão se tornando fora do controle. Eu vejo coisas no meu cotidiano em que as pessoas parecem esquecer da importância disso. Você vê, por exemplo, uma pessoa jogar uma garrafa vazia no chão, estando a menos de 1 metro de uma lata de lixo. Então é perceber como a nossa realidade está contaminada por uma falta de consciência social. Eu não discuto muito posicionamento político aqui no meu canal, mas quem me conhece a fundo, assim, nível pessoal, sabe muito bem o que eu penso sobre o que a gente viveu nos últimos anos. E tudo isso está muito presente nessas histórias, na maioria dessas histórias, porque marcou muita gente. A arte é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores formas, na verdade, de absorver e lidar com o que você viveu de ruim, principalmente na experiência coletiva, porque a arte, ela é transformadora, a arte, ela é educadora, a arte, ela serve esse propósito. E muitas vezes os quadrinhos mais comerciais trazem um pouco disso. Então é muito bom você ver artistas independentes, principalmente aqui da nossa região, fazendo esse trabalho tão especial. O Pará, ele é um celeiro de grandes artistas. E eu tenho um baita orgulho de ter feito ao longo dos anos uma amizade com muitos deles. E ver o trabalho deles aqui impresso é sempre sensacional. Mas agora quero ouvir de vocês se já conheciam essa coletânea, se já leram, compartilhem comigo, quero ouvir um pouco a opinião de vocês. Gostaram desse vídeo? Deixa o like. Descobriu o canal agora, tá conhecendo agora? Deixa a tua inscrição aí para dar essa força, beleza? E claro, a gente do canal também aqui para você seguir, beleza? Então pessoal, muito obrigado pela visita e até o próximo review ou próximo vídeo, como queira, aqui no canal Bonecópolis.